Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre os fenômenos de emancipação da alma. Hoje vamos falar sobre a dupla vista. Aguarde aí só um instantinho que eu já volto. Aproveitem a oportunidade. 2 livros fantásticos esperam por você. Vórtice 10 anos é uma coletânea de textos sobre magnetismo extraídos de 10 anos de edições do jornal Vórtice. Encontro de Almas, fotolivro escrito e organizado por Lourdinha Lisboa, retratando 10 anos do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Entre em contato e saiba como adquirir estas preciosidades. Quero começar com a questão 447 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec assim perguntou aos espíritos: o fenômeno que se dá da designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Os espíritos responderam: tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Ou seja, o sono, os sonhos, o sonambulismo, a dupla vista, tudo isso faz parte de uma mesma classe de fenômenos que são os fenômenos de emancipação da alma. A dupla vista ou segunda vista, ela ocorre sem que o indivíduo precise estar em estado de transe ou adormecido. Ele consegue emancipar-se ainda em estado de vigília. Sendo o perispírito o órgão de percepção do espírito, e não estando o espírito preso dentro do corpo, como se estivesse encerrado numa caixa, ele consegue perceber até onde se expandem os seus fluidos perispirituais. Na questão 450, Allan Kardec perguntou ainda aos espíritos: a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? E eles responderam que sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. O exercício ele desenvolve a dupla vista, como desenvolve a mediunidade, como qualquer outra faculdade. Acredito que essa resposta dos espíritos resolva a questão que se criou sobre desenvolver ou educar a mediunidade. Continuando, Kardec ainda pergunta: esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Eles responderam: incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são refratários. O exercício desenvolve a dupla vista, como todas as outras faculdades, mas devemos lembrar que em alguns indivíduos isso se torna um pouco mais difícil, porque há organismos que são refratários à emancipação da alma. A dupla vista é assim chamada porque ela pode manifestar-se no indivíduo tanto com os olhos abertos como com os olhos fechados. Porque na realidade ele não está a enxergar com os olhos físicos, mas sim com a visão da alma. Assim, se ele estiver de olhos abertos, é como se ele enxergasse duas realidades ao mesmo tempo. Uma com os olhos físicos, outra com a visão da alma. Assim, o clarividente, vamos chamar assim o portador da dupla vista, ele enxerga tanto as coisas presentes como ausentes, perto ou distante, no presente, no passado ou no futuro. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Os espíritos confirmam a Kardec: pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ele existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus ou em alguns somente. Não existem 2 clarividentes iguais. A dupla vista se manifesta em cada indivíduo de forma particular, de acordo com a predisposição que cada um apresente. Kardec assim escreveu ainda no Livro dos Espíritos: o poder da dupla vista varia, indo da sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. É aquela pessoa que consegue entender muito mais do que aquilo que lhe falamos.
Ela consegue entender nas entrelinhas. É como aquela pessoa que consegue pegar as coisas no ar, como a gente diz vulgarmente. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Para a medicina, a dupla vista é uma patologia. Ela é entendida como alucinação, ilusão ou imaginação. Para o homem sensato, se inscreveu Allan Kardec, que acredita no poder infinito da natureza e na bondade inesgotável do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, por meio da qual Deus nos revela a existência da nossa essência espiritual. Quem não reconheceria um dom dessa natureza em Joana d'Arc e em toda uma multidão de outros personagens que a história qualifica de inspiradas? Já dissemos em outra videoaula que Allan Kardec foi o primeiro a reconhecer nos fenômenos de emancipação da alma fenômenos naturais do ser humano, diferentemente de entendê-los como patologias, como assim entende a medicina atual. Joana d'Arc, para quem ainda não a conhece, é uma heroína francesa conhecida por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Ela nasceu em 1412. Nesse período, a França estava praticamente vivendo um caos social, político e econômico. Tinha sido invadida pela Inglaterra e o legítimo herdeiro do trono, Carlos VII, não assumiu como rei da França. O país estava dividido entre duas facções, os franceses que apoiavam a França e os franceses que apoiavam a Inglaterra. Joana, desde a adolescência, ela tinha visões do arcanjo Miguel, de Santa Margarida e de Santa Catarina, que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII e livrar a França do domínio inglês. Ela era quase uma criança, uma simples aldeã que não sabia nem ler nem escrever e nada conhecia sobre a arte da guerra. Mas as vozes desses espíritos elevadíssimos lhe prometiam estar ao seu lado para que a sua missão se cumprisse e a França fosse libertada, preparando-se para um grande futuro entre as nações da Terra. Ela tinha visões sublimes do mundo espiritual e de eventos futuros que a faziam agir com firmeza e segurança, o que a classifica como clarividente. Ela era também médium audiente e médium vidente. Através da missão de Joana d'Arc, o mundo espiritual revela todo o seu poder, pois como poderia uma menina, mulher, comandar um grande exército de homens afeitos à guerra, generais acostumados a guerrear, numa época em que a mulher era totalmente desconsiderada, ela que nem mesmo sabia montar a cavalo. Mas graças a esses espíritos que a conduziam, ela recebia força e inspiração e era guiada. E dessa maneira que ela, liderando tropas de milhares de soldados franceses, conseguiu expulsar os ingleses da França e fazer Carlos ascender ao trono. Em 1430, ela foi capturada pelos Borguinhões, que era o grupo de franceses que apoiava os ingleses. Eles entregaram nas mãos do governo inglês, que colocaram seu julgamento nas mãos do bispo Pierre Cauchon, à frente de um tribunal da Inquisição, que julgou contra ela diversas acusações de cunho religioso. Assim, ela foi declarada culpada como uma feiticeira e herege, e foi sentenciada à morte na fogueira depois de um longo período encarcerada. Joana foi executada em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. O mais espetacular disso tudo é que a França não fez nenhum esforço para libertar Joana d'Arc, mesmo depois dela ter libertado a França do poderio inglês e ter colocado Carlos VII no trono da França. Mesmo assim, nem o povo nem as autoridades francesas não moveram um dedo para libertar Joana da sua sentença. No livro A Gênese, Allan Kardec faz a análise de alguns episódios do Evangelho em que Jesus se utiliza da dupla vista, como por exemplo na entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-nos.
Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. Então Jesus, através da visão da sua alma, ele conseguiu antecipar o acontecimento e identificar que naquela aldeia existiam aqueles dois animais e que ele os utilizaria para a sua entrada na cidade de Jerusalém. Outros episódios ainda em que Jesus utiliza a dupla vista. A traição de Judas, Jesus sabia quem o iria trair e de que forma isso aconteceria. A pesca milagrosa, quando Jesus entra no barco com Simão Pedro, no lago de Genezaré, e lá ele pede para que Simão jogue as redes em determinado local do mar. Simão joga essas redes e ele pesca tanto peixe que enche 2 barcos, quase afundando-os com tanto peso. A escolha dos discípulos de Jesus também é um fato em que Jesus utiliza sua dupla vista, pois Jesus sabia de antemão quem tinha o perfil psicológico, o perfil espiritual, quem tinha a predisposição necessária, quem seriam aqueles que que ofereciam as condições necessárias para serem seus discípulos e divulgar o seu evangelho no futuro. Yossi Benckiser foi um psicólogo que eu citei na videoaula passada, que foi o primeiro estudioso, pesquisador dos fenômenos parapsíquicos e que chegou a comprovar a existência da telepatia através do seu método estatístico. Comprovou também a clarividência, que o Espiritismo chama de dupla vista. Na atualidade, apesar de pouco estudada, a dupla vista ela pode ser encontrada em muitos centros espíritas. Nas viagens que tenho feito, tenho encontrado pessoas que relatam suas experiências que, na realidade, por desconhecimento, não foram reconhecidas como tais. Não foram reconhecidas como dupla vista. Muitas vezes mal entendidas e mal interpretadas como sendo mediunidade. Mas que, em realidade, se tratava de um fenômeno anímico e dupla vista. No meu livro Saúde e Doença, eu relato o caso de uma amiga que ela, ao participar de um centro espírita, nas reuniões de tratamento pelo passe, ela conseguia visualizar o interior do corpo, do organismo físico dos assistidos, conseguindo localizar aí os órgãos doentes. Dessa maneira, facilitando o diagnóstico e o tratamento daquela enfermidade. Ela conseguia, muitas vezes, de sua casa, localizar onde o filho se encontrava e com quem. Se observarmos atentamente diversos fenômenos que encontramos e que identificamos como sendo de mediunidade, vamos poder mais corretamente entendê-los como sendo de dupla vista, seja ocorrido dentro das reuniões mediúnicas, seja através dos assistidos que recebem tratamento nas casas espíritas. Na próxima videoaula falaremos sobre as experiências de quase morte, ou EQMs. Aproveite se gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no meu canal. Até a próxima, tchau!